pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, quando o outro vira objeto e o amor se perde. E teremos como base nesse vídeo de hoje a história dos filhos de Eli. Os filhos de Eli foram sacerdotes, eles na verdade eram sacerdotes que foram escolhidos para servir ao povo e a Deus. Contudo, os filhos de Eli transformaram o altar em comércio. E talvez você esteja pensando, bom, provavelmente ela vai falar a respeito de líderes que têm usado os sacerdócio, líderes religiosos, como comércio. Mas eu quero te dizer que eu não vou falar em si propriamente de uma liderança religiosa. Na verdade, eu vou falar com você, que talvez está tendo a mesma atitude que os filhos de Eli. E você deve estar se perguntando, mas eu não sou líder religioso, por que eu teria a mesma atitude dos filhos de Eli? Pois é, sabe quando você se relaciona com alguém por interesse? Na verdade, você está usando as pessoas simplesmente como moedas de troca. E a partir do momento que você faz isso, você está agindo exatamente como os filhos de Eli. Então, se você quer entender como isso acontece e perceber se você está tratando os seus relacionamentos como os filhos de Eli estavam fazendo com o povo naquela época, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Vamos comigo. E vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim: Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com o garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo girava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: Deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: Não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então vamos entender esse contexto daquilo que estava acontecendo nesse momento. Nesse momento, o momento dos sacrifícios era um momento em que os sacerdotes tinham uma função. Só que o que acontece? Os filhos de Eli, eles eram conhecidos como filhos de Belial, porque a maneira como eles estavam conduzindo todo esse processo era da forma errada. Na verdade, o que você percebe aqui que eles estavam usando o povo como recurso. E na verdade, eles precisariam entender que o povo ali era uma comunidade na qual eles estavam a serviço. Só que o que os filhos de Eli começaram a fazer? Eles começaram a usar o povo para seu interesse próprio. E essa história é o espelho exato daquilo que tem muitas vezes em nosso coração. Quando nós acabamos por usar o outro como moeda de troca em nossas vidas. Quando nós passamos a nos relacionar com o outro, tendo um motivo, um interesse que venha nos beneficiar. E eu quero te convidar a entender como é que esse processo ocorre em nossa mente. Porque tem uma explicação, tem um motivo. Só que nós precisamos entender esse processo para que isso não aconteça em nossas vidas. E a gente comece a tomar consciência. Se eu não estou agindo da mesma forma que os filhos de Eli, porque a gente acha que talvez não. Mas eu quero te dizer que se você observar,
A grande maioria das pessoas estão fazendo exatamente isso que eles faziam. Não enquanto uma posição sacerdotal, mas enquanto intenção no coração. Então, vamos entender como é que ocorre esse processo na mente do indivíduo. Eu quero te dizer que a gente deve passar por 2 estágios. O primeiro estágio é o estágio da imaturidade emocional. Todos nós passamos. O problema é quando nós paramos nesse estágio, que é o que acontece numa boa parte das pessoas. E como é esse primeiro estágio inicial? É quando a nossa mente, ela vê o outro de forma fragmentada. E como é que é olhar alguém de forma fragmentada, Alexandra? É quando aquela pessoa te satisfaz, você vê essa pessoa como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Mas no momento que essa pessoa não satisfaz as tuas necessidades, os teus desejos, você vê essa pessoa como muito má. Isso é olhar a pessoa de uma forma fragmentada. Sabe uma criança, um bebê de colo? A criança, ela vê a sua mãe enquanto boa quando ela dá o leite de peito para ela. Mas se a mãe não der esse leite do peito, sabe como é o bebê vai olhar a mãe? Como uma pessoa muito má. Na verdade, o outro não é reconhecido como pessoa inteira, mas simplesmente como objeto. O bebê vê a mãe simplesmente como objeto para suprir a sua necessidade biológica. Ele precisa daquele leite. Então, ele simplesmente está usando a mãe para uma satisfação de uma necessidade. Só que isso é natural de um bebê. E nós temos que entender que nós precisamos crescer. Só que existem adultos que, infelizmente, permanecem nesse estágio aí de imaturidade. Nesse padrão em que eles fazem? Usam as pessoas como moeda de troca. Exatamente como os filhos de Eli faziam naquela época com o povo. Quantas pessoas você está vendo de maneira fragmentada? Quantas pessoas você tem usado como moeda de troca pelos teus interesses? Em que você resume as pessoas a momentos na sua vida. Enquanto ela está fazendo aquilo que você quer, essa pessoa é a pessoa maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa do mundo. E na medida que essa pessoa não faz aquilo que você quer, essa pessoa se torna uma pessoa ruim. Isso é ver o outro de uma forma fragmentada. Isso é ter as mesmas atitudes dos filhos de Eli. Isso é fazer comércio com o outro. Porque o comércio, ele não iniciou, pessoal, com dinheiro. O comércio, na verdade, é uma troca. E todas as vezes que eu uso o outro como uma troca, eu estou vendo o outro de uma forma fragmentada. E se eu vejo o outro de uma forma fragmentada, eu estou olhando o outro como objeto, não como sujeito, não como pessoa. É assim que você tem conduzido as suas relações? Isso demonstra que você não saiu do primeiro estágio. Você permanece sendo uma pessoa imatura emocionalmente. Bom, e nós temos o segundo estágio, que é o estágio que todos nós precisamos buscar vivenciar, que é o estágio do amadurecimento emocional. E nesse estágio, a nossa mente, ela passa a ver o outro não de uma forma fragmentada, mas ela passa a perceber que o outro, ele vai te dar momentos de prazer, mas também vai gerar em você momentos de frustração. E esse outro vai permanecer sendo a mesma pessoa. É no momento em que a minha mente, ela passa a ter consciência de que o outro, ele é inteiro. Ele não é fragmentado. Que pelo fato dele ser inteiro, ele tem limites, mas também ele tem riquezas. Essa que é a grandeza do amadurecimento emocional. Isso vai gerar no teu interior uma responsabilidade.
E que responsabilidade é essa? É que se eu uso essa pessoa, ou se eu estou destruindo essa pessoa, eu perco alguém muito valioso. Olha só a imensidão que acontece de uma pessoa quando ela deixa de estar no estágio inicial e passa para esse segundo estágio. Nesse segundo estágio é onde nós temos a capacidade de fato de amar de forma genuína. É quando eu deixo de ver o outro como objeto e passo a ver o outro como sujeito. Aqui nós conseguimos perceber exatamente o amor ágape, que é o amor que Cristo nos ensina, que é o amor que não está condicionado. Esse é o amor verdadeiro. Mas eu só posso vivenciar esse amor verdadeiro quando eu passo a desenvolver esse estágio de maturidade emocional, onde eu não estou mais usando o outro como moeda de troca, onde eu vou ver que o outro, como eu falei ainda há pouco, ele tem os seus limites, assim como você. Você causa prazer em pessoas, mas você também vai causar frustrações em pessoas. E aí? Como é que você gostaria que essas pessoas olhassem para você? Você gostaria que essas pessoas te tratassem como objeto? Que elas te descartassem no momento em que você não tem mais valor para elas? Porque você simplesmente as frustrou? Eu tenho convicção e certeza que você não gostaria que isso acontecesse com você. Mas e por que você faz isso com as pessoas? Você acha coerente isso? Usar as pessoas como moeda de troca? Não, queridos. Nós precisamos desenvolver esse amadurecimento emocional para que a gente vivencie relações com o nosso próximo, com relações de fato, de forma saudável. Olhando o outro como um olhando o outro como alguém inteiro, porque era assim e sempre foi assim que o Senhor nos olha, com uma forma inteira. Você acha que o Senhor, quando olha para você, quando você faz aquilo que você não deve fazer, será que Jesus te descartou por causa disso? Pelo contrário, não, ele te viu como indivíduo inteiro, ele não te viu como objeto, porque ele não fazia com o outro como moeda de troca. Então você precisa entender que você precisa amadurecer. Agora a grande questão que você pode estar se perguntando, bom, Alexandre, como é que eu faço para passar de um estágio inicial para outro? Porque eu tô vendo isso na minha vida acontecer. Como é que eu posso fazer para sair desse estágio de imaturidade emocional para o estágio de maturidade emocional? Bom, e a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa aceitar frustrações. Esse é o primeiro passo. Aprender que nem sempre teremos o que queremos. Isso não significa que o outro deixou de te amar. Esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Segundo ponto é que você precisa reconhecer limites. Entender que o outro não existe para te satisfazer. Um terceiro ponto, você precisa desenvolver empatia. Perceber que também o outro sente, que o outro sofre, que o outro precisa ser respeitado da mesma forma que você. Agora tem um ponto extremamente essencial para esse processo, que é o de integrar experiências. Você precisa aprender a juntar o bom e o mal em uma visão mais realista com as pessoas que estão à sua volta, sem dividir as pessoas ao extremo, porque é isso que geralmente nós queremos fazer, dividir as pessoas ao extremo, como boas ou como muito ruins. Agora você precisa entender que vai ter aspectos bons nessa pessoa e aspectos ruins, e você vai precisar integrar. Não resumir uma pessoa a uma determinada circunstância, a uma determinada situação. E entender que precisa existir essa integração. Mas sabe, esse processo é muito doloroso, eu quero te dizer.
Mas por que que ele se torna doloroso? Por causa de algo que nós queremos muito, pessoal, que se chama a ilusão de controle e de aceitar realidades. Essa é a dificuldade que a maioria das pessoas tem e por isso que esse processo se torna doloroso. Você está disposto a abrir mão do controle que você quer ter ou a ilusão, na verdade, de controle? Porque a gente sabe que a gente não tem a capacidade de controlar tudo, mas nós queremos ter a ilusão disso. Mas ao mesmo tempo, sabe que é bom nessa história toda? É que isso também te traz a liberdade, porque te permite construir vínculos verdadeiros. E como é bom você se sentir livre na possibilidade de se relacionar com as pessoas de uma forma verdadeira. E nessa história de Eli, nós percebemos o quê? Que eles ficaram presos à imaturidade emocional. Viam o povo apenas como uma fonte de prazer e benefício. Se eles tivessem amadurecido, eles tinham reconhecido o povo simplesmente como uma comunidade, sujeitos de fé. E que o serviço sacerdotal, na verdade, era uma responsabilidade, era uma entrega. Então, o que teria acontecido? Eles entenderiam na sua consciência de que se eles explorassem o povo, na verdade eles estavam destruindo o vínculo deles com Deus e com o próprio povo. E esse reconhecimento teria gerado respeito, cuidado e amor, em vez de simplesmente comércio. E como é que nós podemos perceber isso assim, Alexandra, de uma forma bem prática hoje? Sair dessa fase imatura no trabalho, por exemplo, é entender que o seu colega de trabalho ele não é um degrau para você. Que esse colega de trabalho ele tem sonhos assim como você. E você não pode usar ele simplesmente porque você quer atingir algum tipo de posição ou cargo no seu trabalho. Você precisa entender que, por exemplo, na sua família, sempre na família existe alguém que sempre dá um pouco mais de trabalho. Mas você precisa reconhecer que mesmo essa pessoa da família que te causa frustração, ela continua sendo parte essencial da sua vida. É entender que na igreja, por exemplo, você precisa servir por amor. Não porque você quer um status ou um reconhecimento nesse espaço. Porque a igreja ela é uma comunidade de fé, não de troca de interesses. Nas amizades, você precisa entender que vai ter momentos em que você precisa estar presente ao lado desse amigo, não porque ele vai te trazer algum tipo de vantagem, mas simplesmente estar presente ao lado desse amigo. Em todos os casos, nesses casos aí que eu falei para vocês, nesses exemplos, a gente observa os padrões dos filhos de Eli. E nós não podemos mais usar os outros como moeda de troca. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero deixar para vocês uma reflexão. Você está usando o outro ou você está reconhecendo a dignidade desse outro? Só quando deixamos de comercializar o outro, o nosso próximo, é que nós podemos crescer tanto em maturidade quanto em fé. E se você entendeu a importância desse vídeo aqui, eu quero te pedir para curtir. Deixa o seu comentário aqui. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo Por Trás do Coração. E antes de eu esquecer, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.